gente, vou cumprimentar aqui para conversar conosco o jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman. Breno Altman, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Breno, eu agradeço aqui a tua presença mais uma vez conosco no Faixa Livre para a gente falar bastante a respeito dos temas relevantes do cenário político nacional. Mais uma vez, uma entrevista com muitos temas aqui para a gente abordar contigo, viu, Breno? E a gente, obviamente, quer começar com uma análise tua a respeito do momento que o país atravessa, em especial o governo do presidente Lula, há pouco mais de 3 meses de um processo eleitoral que vai ser muito difícil, tem se apresentado de maneira difícil a partir do que a gente observa nas pesquisas de intenção de voto. A extrema-direita segue ainda mobilizada, apesar desse escândalo envolvendo o Flávio Bolsonaro, esse pedido de dinheiro dele para o Daniel Vorcaro. O Lula ganhou um fôlego nas pesquisas, a gente viu, inclusive, o Datafolha dando 6 pontos de vantagem para o Lula, mas, aliás, 6 não, 4 pontos de vantagem, 47% contra 43% do Flávio Bolsonaro, o último Datafolha que saiu no final da semana passada. Empatados na margem de erro, mas o Lula numericamente à frente, com alguma vantagem para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo vem tentando emplacar uma série de medidas aí para conquistar a credibilidade, enfim, a confiança da classe trabalhadora, dos eleitores, e eu queria já te ouvir a respeito disso também, diante dessas suspeitas que surgem em torno do Jacques Wagner, líder do PT no Senado, que a gente vai abordar daqui a pouquinho, vamos aprofundar essa discussão, os efeitos possíveis desse processo, mas antes, como é que você vê esse momento que o governo Lula atravessa, essa tentativa do presidente, acima de tudo, de se cacifar para conquistar o seu 4º mandato, Breno? Olha, eu acho que vive uma situação, um cenário melhor do que aquele que se impôs até abril. Até abril era um cenário de dificuldades extremas, porque Flávio Bolsonaro, nas principais pesquisas de opinião pública, nas principais pesquisas eleitorais, ele ultrapassava ou empatava com o presidente Lula numa tendência ascensional, enquanto o presidente Lula aparecia estacionado ou até em declínio nas pesquisas. Esse levantamento eleitoral, à época, era o que menos me preocupava, porque levantamento eleitoral fora da campanha eleitoral, ele é muito a frio, ele não reflete, evidentemente, por antecipação, o clima da campanha. A campanha muda as pesquisas. Mas me preocupava muito, naquele momento, até o final de abril, os índices de popularidade e impopularidade do governo, especialmente quando os institutos de pesquisa de opinião indagavam ao eleitorado se aprovavam ou reprovavam o governo. A taxa de reprovação ela estava muito alta. A taxa de reprovação ela ameaçava corroer a base eleitoral do presidente Lula. Depois de abril, há uma mudança desse cenário. É necessário que nós esperemos as pesquisas pós-caso Jacques Wagner, mas aparentemente ainda estamos num momento que continua a apontar para uma disputa eleitoral muito dura em outubro, mas nós estamos num novo cenário. Nesse novo cenário, aconteceram 2 fenômenos. Primeiro, a reprovação ao governo Lula, de abril para maio, ela caiu e a aprovação subiu, refletindo alguns programas, refletindo um impacto gradual, lento, gradual, não sei se seguro, da mudança das regras do imposto de renda, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A partir de abril, você começa a ter um efeito, as pesquisas apontam que um número maior de pessoas vai percebendo os efeitos positivos dessa medida. Você teve o Desenrola 2, você teve a performance positiva do presidente Lula no diálogo com Donald Trump na Casa Branca, ao contrário de muitos presidentes que foram ao teste do Salão Oval. Então, a aprovação do presidente Lula subiu e a reprovação caiu. Não de forma espetacular, mas revertendo uma tendência anterior. E mais do que isso,
as relações de Flávio Bolsonaro com o Banco Master danificaram a imagem do candidato de direita. Tá? E aí, nas enquetes eleitorais, começamos a ver uma recuperação das intenções de voto no presidente Lula e, especialmente, um declínio nas intenções de voto em Flávio Bolsonaro. O presidente Lula não cresceu muito, cresceu pouco, mas Flávio Bolsonaro teve uma queda relativamente significativa. Né? E aí nós passamos a nos deparar com um cenário eleitoral que, de certa maneira, é bastante consolidado pela pesquisa do Datafolha divulgada ontem. Não é? O presidente Lula tem uma razoável vantagem no primeiro turno, passaria para o segundo turno com um placar de 41 a 31 pontos percentuais contra Flávio Bolsonaro. É uma situação bastante mais vantajosa do que aquela que existia em abril, e também é maior a distância do que em abril, igual a de maio, a distância no segundo turno. Pesquisa de segundo turno é uma coisa curiosa, Anderson, porque ela é uma ficção, não é? É muito difícil as pesquisas de segundo turno terem alto grau de eficácia antes que seja realizado o primeiro turno. Novamente, a pesquisa de primeiro turno ela indica a preferência do eleitor por um candidato. A pesquisa do segundo turno é uma abstração, porque entre o primeiro e o segundo turno, ou após a realização do primeiro turno, o eleitor muda a sua opinião. Sim. Não é? Mas, de toda maneira, é um cenário eleitoral mais positivo ao presidente Lula. Sem dúvida. O caso do Jacques Wagner é necessário apurar quais são os seus efeitos, mas ele é um caso de repercussão bastante menos agressiva do que foi a repercussão das relações de Flávio Bolsonaro com o Banco Master, aquela história dos recursos para financiar o filme sobre o pai. Agora, só para amarrar aqui, para concluir, de toda maneira, as pesquisas, seja no momento eleitoral anterior, no momento primário, seja no momento atual, indicam o que todos nós sempre soubemos. Vai ser uma disputa muito renhida, cabeça a cabeça. Basta ver as eleições do Peru, as eleições da Colômbia, ou seja, a disputa entre direita e esquerda, essa polarização que permeia a América Latina, ela é uma disputa por cada centímetro do campo. Sim. Uma disputa muito, muito, muito dura. Tem dúvida, a gente tem visto isso a partir dessa apuração de votos lá na Colômbia, também a situação, como você citou aqui, no Peru, que é ainda mais apertada. Agora, o Breno, eu queria já avançar nesse caso envolvendo aí as suspeitas sobre o senador Jacques Wagner, do envolvimento dele com o Daniel Vorcaro, mais precisamente com o Augusto Lima, que é um ex-banqueiro operador do Daniel Vorcaro. A polícia, uma operação da PF, encontrou $49 mil em um dos endereços do Jacques Wagner na última semana, também uma determinada quantia em euros. O senador alega que isso são sobras de recursos que o Senado deu a ele para financiar viagens ao exterior representando a Casa Legislativa. Há também a suspeita de entrega de um apartamento avaliado em R$2,5 milhões comprado por Daniel Vorcaro ao senador em troca da sua atuação parlamentar, além também de R$3,5 milhões em propina. Breno, primeiro, o que é que a gente pode dizer sobre essas suspeitas, especialmente considerando o tratamento que foi dado pelo campo político da esquerda a outros personagens da direita / extrema-direita com suposto envolvimento ao Daniel Vorcaro, como o também senador Ciro Nogueira, o Davi Alcolumbre, enfim, o próprio Flávio Bolsonaro. Esse caso envolvendo o Jacques Wagner, ele seria muito diferente dos demais que foram citados, especialmente em relação ao Ciro Nogueira, liderança do Republicanos? Olha, eu acho que nós temos que separar esse tema em três pontos. Primeiro, os fatos, os indícios, ou as denúncias, ou as suspeitas sobre o senador Jacques Wagner. Evidentemente são graves. Tá? Evidentemente são graves.
é difícil você... mais graves, menos graves do que as denúncias contra Ciro Nogueira, contra Flávio Bolsonaro. Bom, são menos explícitos, embora graves de toda maneira. Tá? E eu não questiono o direito do senador Jacques Wagner, as garantias que deve ter o senador Jacques Wagner, como qualquer cidadão do país, ao direito de defesa, ao devido processo legal, ao contraditório, e aquela coisa toda que foi esmagada pela Lava Jato. Tá? Eu acredito, inclusive, que não só Jacques Wagner tem direito a essas garantias, como também Ciro Nogueira ou Flávio Bolsonaro, do ponto de vista jurídico. Tá? E do ponto de vista da cobertura de imprensa, ou seja, as pessoas são acusadas, elas têm que dar suas explicações. Elas vão dar suas explicações para a opinião pública e vão dar suas explicações à justiça. E elas vão apresentar os seus argumentos. A presunção sobre todos os cidadãos brasileiros recai a presunção de inocência. Repito, tanto do ponto de vista da justiça quanto do ponto de vista da imprensa. Tá? Então, esse é um ponto. Tá? Nós não podemos cair de novo naquela situação da Lava Jato, no qual houve eliminação do processo legal, do direito de defesa e da presunção de inocência. Sabemos que aquela situação, ao fim e ao cabo, não interessa à classe trabalhadora, não interessa ao povo brasileiro. Então, do ponto de vista da opinião pública e do ponto de vista da justiça, o senador Jacques Wagner tem essas garantias, e essas garantias devem ser defendidas. Os fatos são, repito, eles são graves, ainda é necessário explicitar provas. No caso do Flávio Bolsonaro, a prova veio a cavalo, não é? Porque claramente se estabeleceu os vínculos dele com o Vorcaro, não é? E com o Banco Master. No caso do Ciro Nogueira, também. No caso do senador Jacques Wagner, é uma situação ainda indireta, mais, digamos, menos explícita do que nos casos da direita, mas eu reputo gravidade dessa situação. Então, esse é um tema. O segundo tema é a questão política. Mesmo que ao senador Jacques Wagner seja garantido o direito de defesa, ao devido processo legal, ao contraditório e à presunção de inocência, politicamente ele é um ativo tóxico para o governo. Na minha opinião, eu a manifestei nas redes sociais, em outras entrevistas, ele deveria imediatamente ter se afastado da liderança do governo, ou ter sido afastado, se não o quisesse fazer de motu próprio. Não é? Cada minuto que ele permanece no cargo de líder do governo, que é um cargo de confiança do presidente da República, cada minuto que ele permanece nesse cargo, ele está atrapalhando a campanha do presidente Lula e ajudando a campanha da direita. Então, politicamente, o senador Jacques Wagner deveria ter sido afastado, até para poder exercer com maior liberdade e sem comprometer ao campo de esquerda, até para exercer com maior liberdade o seu direito de defesa. Então, esse é um segundo ponto, que é o ponto da política. O primeiro ponto foi o da justiça e da imprensa. O segundo é o da política. Tem um terceiro ponto, que é assim, eu não nutro nenhuma simpatia pelo senador Jacques Wagner. Sabidamente, o senador Jacques Wagner é um aliado do Estado de Israel. O seu papel em defesa do sionismo é público e notório, a um ponto dele ter, mesmo sendo líder do governo no Senado, ao ponto dele ter contrariado, deslegitimado, desrespeitado a intervenção do presidente Lula na Etiópia em fevereiro de 2024. Não tenho nenhuma simpatia pelo senador Jacques Wagner, acho que o papel dele é um papel deletério
por suas posições de aliança ao Estado de Israel, por seus vínculos com o sionismo. Agora, uma coisa, outra coisa. O senador Jacques Wagner não está sendo, nesse momento, avaliado pela opinião pública e, eventualmente, pela justiça por seus laços com o sionismo. Ele está sendo avaliado por suspeitas de irregularidades ou até mesmo de corrupção, né? Então, eu tenho que ter cabeça fria nessa hora. Eu não vou aqui dizer, não, eu tenho a contrariedade com o senador Jacques Wagner por seu papel pró-sionista, vou aproveitar a oportunidade para desancá-lo, né? Não farei isso. E acho que as pessoas não devem fazer. Infelizmente, ele não está em apuros por conta da sua defesa do regime sionista. Eu bem que gostaria que fosse esta a razão. E eu seria o primeiro a defender a sua expulsão do PT, como já o fiz em outros momentos. Mas não é essa a razão pela qual ele está sob escrutínio da opinião pública, né? Então, eu dividiria nesses três quesitos, né? Tem um quarto quesito, que é isso trará danos à candidatura do presidente Lula? Vamos ver, né? Temos que esperar as pesquisas. Temos que esperar as pesquisas de intenção de voto que devem sair ao longo dos próximos dias e semanas. Essa última do Datafolha, divulgada no final de semana, não ainda contou com a repercussão desse caso. O levantamento foi feito entre os dias 17 e 18 desse mês de junho, não pegou ainda propriamente a repercussão do caso Jacques Wagner. Vamos esperar os próximos levantamentos dos institutos de pesquisa. Agora, o senador disse que recebeu uma ligação do presidente Lula prestando solidariedade a ele, enfim. Como você muito bem lembrou, Lula ainda mantém o Jacques Wagner na liderança do governo no Senado, mas esse quadro deve mudar ao longo dos próximos dias. O Jacques Wagner vai ter uma reunião com o presidente Lula e há quem diga que entre hoje e até o final da semana ele peça para se afastar da liderança do governo no Senado. Agora, o Breno, como é que o Partido dos Trabalhadores tem lidado com essas suspeitas em relação ao Jacques Wagner? Porque eu vi um discurso, ao que me parece majoritário no partido, me corrija se eu estiver errado, meio que tentando defender o senador e jogando na figura do André Mendonça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, a imagem de um juiz parcial que autorizou a operação mirando o petista, mas fez vista grossa em relação ao caso do Flávio Bolsonaro, do pedido de dinheiro dele ao Daniel Worcari. Como eu vou repetir aqui o que eu disse mais cedo, é importante dizer que o Ciro Nogueira também foi alvo de investigação da PF. A Polícia Federal esteve em endereços ligados ao Ciro Nogueira, buscando ali aprofundar investigações, também com suspeitas relacionadas ao caso Master. Por outro lado, muito tem se falado sobre um possível envolvimento do PT da Bahia com o Daniel Worcari. Enfim, como é que o Partido dos Trabalhadores tem lidado com essas suspeitas do Jacques Wagner e, principalmente, com as figuras ligadas ao partido na Bahia, Breno? Eu não vi essa dirigentes do PT falaram isso sobre o André Mendonça? Eu vi figuras muito próximas da direção do PT falando disso nas redes sociais. Eu não posso garantir que isso partiu da direção do partido, mas a militância é muito ligada à direção. Mas aí as pessoas podem ter opiniões individuais. Eu não vi da parte da direção do PT essa postura de impugnar os fatos, do tipo, não é verdade porque veio do André Mendonça. Eu acho que há uma divisão, uma tensão na direção do PT entre duas questões. Se o Jacques Wagner tem ou não que sair. Há um consenso de que o estrago é grave, é importante, que a posição do senador Jacques Wagner tem que ser colocada sob escrutínio e que as investigações devem continuar, doam a quem doer. Essa tem sido a posição do presidente Lula sobre o caso Banco Master há muitos meses, já quando apareceu como suspeito o ministro Alexandre de Moraes, e aí sim você teve nas redes sociais um certo burburinho na militância, nos ativistas digitais ligados ao PT, pelo menos, de que isso era um inaceitável, de que era uma operação da direita,
e todos por Alexandre de Moraes, e o presidente Lula botou água nessa fervura imediatamente, né, dizendo que as investigações deveriam ir até o fundo, que nada poderia detê-las, que a Polícia Federal estava comprometida em apurar todas as denúncias e eliminando esse tipo de solidariedade automática com quem estivesse envolvido no caso do Banco Master. Acho que foi correta a postura do presidente Lula, e não vejo o PT institucionalmente, pode ser que um ou outro petista o faça, mas eu não vejo o PT institucionalmente saindo dessa linha. A questão é sobre o afastamento do senador Jacques Wagner. Sobre isso, nós temos visto vozes dissonantes na direção do PT ou entre os seus parlamentares, né? Mas acho que já se produziu um consenso. Essas vozes dissonantes foram no primeiro momento. Eu acho que já se produziu um consenso e eu acredito que nas próximas 24 ou 48 horas o senador Jacques Wagner se afaste ou seja afastado da liderança do Senado. Pode ser que dure mais alguns dias, eventualmente, para que o senador Jacques Wagner possa ir à Bahia no dia 2 de julho, é o dia da independência da Bahia, ainda na condição de líder do governo. Mas acho até isso difícil. Repito, cada dia que se arrasta com a permanência de Jacques Wagner na liderança do governo, a campanha do presidente Lula está sendo afetada. E isso é mais grave do que qualquer coisa. Ainda que o senador Jacques Wagner seja inocente, ainda que ele seja inocente, e nós temos que partir da presunção de inocência, ainda assim, a situação atual, os indícios atuais, as denúncias atuais danificam a candidatura do presidente Lula, né? Que é um bem que o PT busca assegurar acima de qualquer coisa, né? Uhum. Então, eu vejo dessa maneira. Vejo, essa é a diferença da direção do PT. Ou era a diferença sobre afastar ou não o Jacques Wagner. Uhum. Agora, o Breno, você enxerga um caráter parcial na atuação do André Mendonça diante desse episódio envolvendo essas investigações relativas ao Banco Master? Porque, como eu citei, isso não partiu, obviamente, da direção do Partido dos Trabalhadores, mas uma militância muito ativa do PT, especialmente nas redes, tem falado a respeito dessa possível atuação parcial do magistrado, tendo aí 2 pesos e 2 medidas quando se refere a uma figura ligada ao governo e gente ligada à direita / extrema-direita. Você viu uma atuação parcial do André Mendonça nesse caso Master? Veja, nós estamos num terreno especulativo. Se você me perguntar sobre os fatos, em si, até o presente momento, não vejo nenhuma atuação parcial, mas acho que ele vem cumprindo basicamente o que é demandado pela Polícia Federal. Ele vem atendendo às demandas investigativas, às demandas investigatórias da Polícia Federal. Uhum. Agora, evidentemente, que nós não podemos afastar a hipótese, porque gato escaldado tem medo de água fria, de que ele opere ou venha a operar de forma parcial, ou seja, da mesma maneira que nós não podemos sair criticando ou denunciando o ministro André Mendonça sem provas de parcialidade, nós não devemos cair no outro oposto, que é afirmar incondicionalmente sua lisura no trato dessas denúncias, né? Nós sabemos que André Mendonça é um ministro indicado por Jair Bolsonaro, é um ministro terrivelmente evangélico indicado por Jair Bolsonaro. É necessário ter um olho no peixe, outro olho no gato. Alguns até dizem, não, ele atuou em relação ao Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira já era carta fora do baralho, já estava exposto. Ele só fez isso para poder ter um álibi e agora atacar figuras ligadas ao PT. No terreno especulativo, isso é um pensamento razoável, não há provas factuais, porque efetivamente, até agora, não foi desmentido a essência da questão em relação a Jacques Wagner. Uhum. Sobre Jacques Wagner, pairam fundamentalmente, embora eu não conheça as minúcias das denúncias, eu sei que pairam sobre Jacques Wagner fundamentalmente 3 denúncias.
Sobre duas delas, ainda está por ser esclarecido, porque ele contradita a denúncia. Os dólares na casa dele, ele explica, são diárias, que ele foi guardando, que ele recebeu ao longo do tempo do Senado, ou que ele comprou legalmente. Se é assim, não tem nenhum problema. Ele terá como provar isso. Então, essa é uma denúncia. Ou seja, aqueles... São cerca de 100 mil dólares, não é? Somando euros e dólares, é um volume de dólares que eu acho que é mais ou menos uns 500 mil reais. Se for assim, não há um problema nisso. E é fácil ele comprovar. Basta ele apresentar o pagamento das diárias do Senado, somados a compras de dólares que ele tenha feito por conta própria. Né? Então, se esse volume for maior do que a quantidade de dólares que ele tem em casa, está explicada a situação. E é uma explicação bastante plausível. Esse é um ponto. O segundo ponto é a história da compra triangulada de um apartamento. Ele teria pedido ao banqueiro Augusto Lima para comprar um apartamento que ele iria depois recomprar do banqueiro. Teoricamente, isso pode acontecer na vida. Acho, no mínimo, constrangedor que uma pessoa pública peça um favor desses a um banqueiro que tem negócios no governo sobre o qual o senador tem influência ou do qual o senador já foi o comandante. E outra, né, Breno? Será que o próprio Jacques Wagner e a família dele não teria condições de comprar por conta própria? A explicação dele é que ele não teria como comprar à vista. Então, Augusto Lima comprou à vista e depois ele pagaria a prazo. É estranho. Eu acho uma explicação, vamos dizer assim, garantindo a presunção de inocência, garantindo o direito ao devido processo legal. É estranho, para dizer o mínimo, porque qual a urgência de comprar esse apartamento? Por que o financiamento não se fez por vias bancárias? Por que pedir um favor para um senador, para um banqueiro amigo? Não é proibido ter banqueiros como amigos. Né? Essas coisas acontecem. Uhum. Eu mesmo tenho um amigo de infância que virou banqueiro, ele é meu amigo. Eu nunca pedi para ele me comprar nada, mas eu sou amigo dele. Ele é um banqueiro. Eu não tenho culpa de ser amigo dele desde a infância e ele não tem culpa de ser banqueiro. Não é um crime em si ter um amigo banqueiro. Aliás, é legal. Às vezes ele me paga um jantar ou outro. Eu fico feliz. Mas eu jamais pediria a ele. Veja, eu não sou senador, não sou governador, não seria eleito nem para guarda da esquina. Não sou uma pessoa pública no sentido formal. Mas eu não pediria a ele um favor desse tipo. Se eu tivesse a condição do senador Jacques Wagner. Você quer comprar um apartamento com urgência, você não tinha os recursos, você não tinha como fazer o financiamento imediatamente, você já estava eventualmente com outro financiamento, o banco não te liberaria. Puxa vida, no mínimo é um constrangimento ético pedir a um banqueiro que tem negócios no governo da Bahia. Aí tem um terceiro fato, esse sim é o mais complicado, que é o contrato com a Nora. Uhum. Não é? Um contrato do Banco Master com a Nora. Aí sim é um caso mais complexo. Não é? Uhum. Esse contrato foi em troca de que serviços? Sim. Porque, ao que se sabe, a Nora era dona de uma floricultura. Exato. Não é? Aí sim é uma situação mais delicada. Uhum. O negócio estabelecido com o Banco Master pelo governo da Bahia, alguns anos atrás, ele não é em si ilegal. Ele é um derivado do empréstimo consignado, outros estados têm. Não há ilegalidade no negócio em si, né? Que é esse Cesta Pag, né? Isso. É um cartão de benefícios, na verdade, vinculado ao empréstimo consignado. Agora, se a obtenção desse contrato foi por meios escusos, o que tem que ser provado na investigação, aí nós estamos num outro cenário. Né? Num outro cenário. É Credit Sexta, né? Se não estou enganado, né? Credit Sexta, isso. Credit Sexta, é isso? Exato. Breno, para além da situação envolvendo o Jacques Wagner, enfim, há muita gente dizendo que esse caso relacionado
ao Banco Master pode se tornar uma espécie de Lava Jato 2 aqui no país. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes esteve ontem lá no programa Roda Viva, ele falou a respeito do caso. Há muitas disputas no Supremo Tribunal Federal, porque não são só atores políticos que estão implicados nas suspeitas aí com Daniel Vorcar, há agentes do Judiciário, o próprio ministro Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, enfim. Você acredita que esse caso Master ele pode avançar para um processo semelhante ao que a gente teve durante a Lava Jato? Risco sempre há. Como é que você enfrenta esse risco? Botando o pé sobre as investigações? Eu acho que não. É garantindo que essas investigações sejam feitas de forma constitucional, ao contrário do que aconteceu na Lava Jato. Ou seja, eu não acredito que a posição que deva ser assumida por pessoas de esquerda, por exemplo, ou pelo governo, ou pelos partidos de esquerda, deva ser uma posição contrária às investigações do caso Banco Master, ao contrário. Tá? Tem que ficar vigilante, porque o risco existe. Nós passamos por 2 processos desse tipo nos últimos 20 anos, pelo Mensalão e pela Lava Jato. Nós sabemos como funciona. Então, tem que estar vigilantes. Agora, temos que estar vigilantes. Agora, isso não significa ficarmos contra as investigações. O que tem que fazer é a garantia de que essas investigações ocorram de forma constitucional. Quer ver um exemplo de algo que eu acho inadmissível na Polícia Federal? Por que aquela foto do dinheiro encontrado no apartamento de Jacques Wagner? Isso é completamente irregular. Isso é uma atitude de espetacularização da investigação. Sim. O dinheiro todo arrumado em pacotinhos, muitos pacotinhos, ao lado de relógios, uma foto que é divulgada para a imprensa. Isso é espetacularizar a investigação. Isso não pode. Isso é um mau indício. Tá? É um mau indício. Então, o que tem que ser feito é garantir a via constitucional das investigações. A Polícia Federal não pode se transformar novamente num instrumento de luta política. De acordo, Breno. O único objetivo de uma foto daquele tipo, sobre um dinheiro acerca do qual pode haver uma explicação absolutamente legal, o único objetivo daquela foto era o desgaste na opinião pública. Isso não é aceitável. Produzir o desgaste político do Jacques Wagner e, obviamente, por conseguinte, do presidente Lula. Muitas mensagens chegando aqui, viu, Breno? Pessoal, mandem suas participações aqui via Superchat para eu colocar na tela. A gente vai trazer aqui agora uma rodada de perguntas que estão chegando do nosso chat. Perguntas que vão além do caso Master, viu, Breno? Eu vou começar aqui pela pergunta do Leandro Sebade. Ele pergunta aqui sobre uma situação, já foi trazida aqui no programa algumas vezes, mas eu queria te ouvir a respeito disso. Ele pergunta aqui, pergunta para o Breno: Lula sempre foi de direita, como ele mesmo disse na Europa, ou virou só agora? Ele se refere à declaração aí que foi dada pelo presidente lá no encontro do G7, numa reunião lá que ele teve com, enfim, figuras que estiveram naquele encontro, naquela cúpula. Se o Lula disse que não é esquerdista, enfim. Sempre foi de direita o Lula ou ele só virou agora? Disse aqui o Leandro. Breno. Para a resposta em 2 partes. Primeiro, você encontrará declarações de Lula a esse respeito com as mais distintas posições. Você também vai encontrar declarações recentes, ele dizendo que ele será cada vez mais socialista. Lula dialoga, é uma característica do seu estilo, ele dialoga conforme a plateia. Ou seja, ele considera que a flexibilização das suas posições é fundamental para construir consensos. É uma característica de muitos políticos, de esquerda e de direita. Era uma característica, por exemplo, de Getúlio Vargas. Né? Getúlio Vargas era o maior professor nesse tipo de posicionamento.
seja, ele era capaz, de, inclusive, de ter um partido ligado a ele pela direita, que era o PSD, e outro ligado a ele pela esquerda, que era o PTB. E ele falava a linguagem necessária para atrair, seja setores mais à esquerda, seja setores mais conservadores. Isso também era uma característica do Perón, isso era uma característica de várias lideranças desse tipo, não é? De várias lideranças desse tipo. Isso é uma coisa. Então, eu não dou muita importância ao que o presidente Lula disse ou deixou de dizer acerca da sua identidade ideológica, porque ele estava conversando com um homem de direita que ele queria estabelecer alguma ponte, que era o primeiro-ministro da Alemanha, o Merz. Uhum. Evidentemente que ele não chegaria no Merz com o método do presidente Lula e dizer: Merz, eu sou socialista, eu sou anti-imperialista e quero derrotar as posições que você defende. Não cabe isso no método do Lula. No método do Lula cabe o que ele fez. Uhum. Dizer: olha, eu sou de esquerda, mas eu sou de uma esquerda ao centro, eu não sou um cara de esquerda como vocês acham que a esquerda é. Eu não sou pró-China, eu não sou comunista, eu não sou... É isso que ele está fazendo, construindo uma ponte. Faz parte do método do presidente Lula. A segunda coisa, qual é a identidade ideológica do presidente Lula? Aí é uma pergunta correta de ser feita. Não a partir das suas declarações públicas ou das suas declarações vazadas em reuniões públicas, mas a partir da sua trajetória. Eu acho que o presidente Lula, primeiro, ele nunca disse ser nem em reuniões fechadas do PT, nem em conversas privadas, eu conheço bastante bem o presidente Lula, ele nunca disse que ele era um revolucionário, que ele era um marxista, que ele era um comunista. Ele nunca disse isso. Quem teve essa expectativa se enganou por conta própria. Ele nunca afirmou isso para ninguém. O presidente Lula, para usar um jargão antigo, ele é aquilo que se chamava no passado de cristão progressista. Ele é um aliado da esquerda. Se nós entendermos a esquerda como a esquerda socialista, marxista, revolucionária, ele não é um social-democrata, não é a construção dele. Lembremos que a social-democracia é uma corrente, na minha opinião, ela é uma corrente que se resume à Europa, porque ela tem um fundamento para existir, um fundamento muito bem localizado por Lenin, quando falava de aristocracia operária e de imperialismo, né? A social-democracia pode existir na Europa porque ela é conivente com a ação imperialista da burguesia europeia nos países periféricos, porque a balança que permite, um dos fatores de balanceamento que permitia a social-democracia ampliar os direitos e salários dos trabalhadores na Europa, um dos fatores de balanceamento foi a cumplicidade com a ação imperialista e colonial da burguesia europeia para que ela compensasse aquelas concessões na Europa com salários aviltantes e usurpação de direitos nos países periféricos. Portanto, a social-democracia é um fenômeno de estados imperialistas. O Brasil não é um estado imperialista. E o Lula sempre se contrapôs a esse fator de balanceamento. Não é a trajetória dele próprio e do PT, embora ele mantenha relações com a social-democracia desde a época sindical. Qual é o principal aliado histórico do PT ao longo dos quase 50 anos de vida do PT? O PT tem 46 anos de vida. O principal aliado é Cuba, né? Sim. Esse é o principal aliado. Então, o presidente Lula é isso, é um cristão progressista, é um homem de esquerda no sentido amplo da palavra, não é definitivamente um revolucionário, é um reformista nos marcos do que a gente antigamente chamava do cristianismo progressista, é um aliado das lutas de esquerda, das lutas anti-imperialistas, mas é isso, esse é o posicionamento ideológico dele. Ele não é Hugo Chávez, ele não é Fidel Castro, ele nunca se propôs a ser. Você não pode nunca cobrar de uma pessoa que ela seja algo que ela nunca disse que era, né? O erro está em você que cobra, na pessoa que cobra e não em quem é cobrado. Breno, um outro tema aqui, uma pergunta que chegou do Caê Cavalcante. Obrigado pela contribuição, camarada. Continue mandando aqui seu superchat que vou colocar na tela. O Caê pergunta o seguinte: Breno,
A privatização do Banco Central e a composição atual do Copom são absurdos defendidos por Rui Costa, homem de Jacques Wagner, e a classe trabalhadora? E pergunta aqui se o Rui Costa e a classe trabalhadora defendem a privatização do BC, enfim. Eu não conheço as posições de Rui Costa a esse respeito, não saberia responder. Concordo que essas duas questões são barbaridades, mas eu não sei qual é a posição do Rui Costa. Imagino eu, quer dizer, creio eu, que defender a privatização do Banco Central, eu acho que o Caí está se referindo a essa emenda constitucional que dá autonomia financeira ao Banco Central, defender a PEC 65 e defender a atual política do Copom são posições claramente contrárias à classe trabalhadora. Agora, eu não tenho a mais vaga ideia de qual é a posição do Rui Costa, não li nada a respeito. Agora, uma outra pergunta aqui que chega do perfil Correia Melo Advocacia, perguntando o seguinte: se o Estado capitalista é o balcão de negócios da burguesia, a conciliação de classes e a via eleitoral não obrigam o PT a ceder ao fisiologismo para governar? Como o PT resolve esse dilema, Breno? Não tem como resolver, nem o PT, nem nenhum partido que disputa eleições. A alternativa é não disputar eleições. Nem todos os partidos de esquerda que optaram pela via eleitoral se deparam com essa contradição. O Gustavo Petro se depara com essa contradição, o Chávez se depara com essa contradição, Salvador Allende se deparou com essa contradição. Ou seja, na medida em que você ganha as eleições no âmbito de um Estado burguês, você tem que operar esses instrumentos. É uma escolha. A escolha é não participar de eleições. A opção seria não participar de eleições. Ou participar só de eleições parlamentares, por exemplo, para não ter cargos no executivo, para ter tribunos do povo, como dizia Lenin, mas não ter cargos executivos. Aí tudo bem, você não vai ter essa contradição, mas aí você terá algum outro caminho real na América Latina de hoje para ascender ao governo e, a partir do governo, poder construir um novo bloco de poder? Quem participa de eleições e quer ganhar eleições, quando as vence, se depara com essa contradição. Ou seja, como é que você lida com uma classe dirigente vinculada à classe dominante que controla o aparelho de Estado? Você só tem 3 meios de lidar com isso na política. Só tem 3 meios: o convencimento, a pressão ou a negociação. Convencimento é se você consegue deslocar setores da classe dirigente para suas posições. É raro acontecer. Às vezes acontece, um setor ou outro. Eu me lembro aqui no Chile do Allende. Não é? O candidato da democracia cristã contra Allende, era o candidato centrista nas eleições de 1970, Radomiro Tomic, que era um cristão progressista, embora dirigente de um partido de centro-direita. O Radomiro Tomic ficou contra o golpe de 73 e aceitou participar de uma aliança pró-Allende na reta final do governo, para tentar estabilizar o governo do Allende. Então ele foi convencido. Radomiro Tomic passou a expressar posições do cristianismo progressista dentro da democracia cristã chilena que aceitavam um pacto com a Unidade Popular, liderada por 2 partidos marxistas, o Partido Comunista e o Partido Socialista. Às vezes, isso acontece na política. Né? Então, convencimento. Se não é o convencimento, é a pressão. Ou seja, você tem força para impor determinadas posições ao parlamento, ao poder judiciário. É um método que Gustavo Petro tentou. Não é? É um método de estabelecer pressão sobre as instituições e obrigar setores das classes dominantes, das classes dirigentes, a aceitarem suas proposições a partir da pressão. Agora, nem o convencimento, nem a pressão eliminam a necessidade de negociação se você está dentro do aparato de Estado. Você vai ter que negociar para ter vitórias no Congresso. Você vai ter que negociar com o Poder Judiciário. Você vai ter que negociar com as Forças Armadas. E na negociação, você tem que recorrer a todos os instrumentos possíveis, né? Incluindo os instrumentos que concedem nacos de poder com quem você negocia, a quem
você está negociando, não é? Que conceda determinados benefícios, porque isso faz parte da negociação. Quem não quer essa contradição não deve disputar a eleição, ou pelo menos não deve querer ganhar eleições. Tem que disputar para perder. Se ganhar, vai ter essa contradição. É isso. Breno, o Caê Cavalcante só complementa aqui a pergunta que ele fez depois da tua resposta, dizendo o seguinte: Rui Costa tem um vídeo institucional junto com Lula, Haddad, Galípolo e Simone Tebet defendendo a independência do Banco Central, diz aí o Caê Cavalcante. Eu não conheço esse vídeo, mas aí eu acho que há alguma confusão. Independência do Banco Central é algo que foi aprovado durante o governo Bolsonaro. Eu não conheço nenhum dirigente petista que tenha apoiado isso. Ele votou contra e foi contra. Outra coisa é o governo Lula não querer, por análise de correlação de força ou qualquer outro motivo, não querer ou não poder, portanto faz, reverter a PEC que deu independência ao Banco Central. Isso é um tema, a independência do Banco Central. O outro é a PEC 65, que dá autonomia financeira ao Banco Central. O Banco Central ele tem independência no sentido de que a sua diretoria tem mandato e que suas determinações, suas decisões sobre taxa de juros e outras não estão subordinadas ao governo, mas o Banco Central ele faz parte do orçamento da União, ele não tem orçamento próprio. O orçamento próprio é do que trata, entre outros temas, a PEC 65. O Banco Central passaria a ter receita própria, ele não dependeria mais do orçamento da União, é um outro assunto. Eu não vi um vídeo defendendo essa autonomia financeira do Banco Central de nenhum desses personagens que o Caio... Como tampouco eu vi qualquer dirigente petista defendendo a independência do Banco Central, embora eu conheça que a posição do governo, do presidente Lula, do ex-ministro Fernando Haddad, tenha sido: nós não vamos mexer com a independência do Banco Central, nós não vamos reverter aquilo que foi aprovado no governo Bolsonaro. Agora, o Leandro, baseado naquela tua resposta a respeito do fisiologismo, ele pergunta aqui, ó: Brizola ocupou cargos no executivo e continuou com um discurso e prática política de esquerda. É uma pergunta, mas eu acho que é, acima de tudo, uma constatação, né, Breno? Ele diz que o Brizola, apesar de ter ocupado, foi governador aqui do Rio de Janeiro, inclusive, ele manteve a sua prática política e os discursos de esquerda. Gente, o Brizola efetivamente sempre teve um discurso, uma prática de esquerda. Ele foi governador de estado, ele não foi presidente da República, e ele negociava muito. O Brizola negociava doidado. O Brizola deslocava figuras do campo conservador para o arco de alianças dele, isso é notório. O Brizola vem da tradição varguista. O Lula aprendeu, parte do que o Lula aprendeu, ele aprendeu da tradição brasileira. Essa ideia de um Brizola que não negociava, ela não existe. Eu acompanhei bastante o governo do Brizola no Rio de Janeiro, os dois, e ele negociava muito, e compunha, e chegava a pontos em comum, e o Brizola resolvia vários problemas com negociação com gente de direita, e, se necessário, até com gente criminosa. E ele defendia isso publicamente. Podem procurar no YouTube, vocês vão encontrar várias entrevistas em que o Brizola justificava quaisquer alianças diante do seguinte critério: se essa aliança é feita para me ajudar a cumprir uma determinada política, não tem problema nenhum nessa aliança. O problema são as alianças que são feitas e que me tiram do caminho que eu quero seguir. Então, o Brizola era um aliancista. O Breno, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu quero trazer aqui um assunto deslocado da política aqui no Brasil, mas que também, obviamente, tem alguma relação. Eu vou falar um pouco sobre as eleições na Colômbia, né? A gente tem visto aí a apuração dos votos se encerrando, o tal do pré-conteo, né? Que é uma contagem inicial que depois vai ser revista pelos organismos eleitorais colombianos, mas que mostra a derrota do candidato da esquerda, apoiado pelo Gustavo Petro, Iván Cepeda, para Abelardo de la Espriella, figura da extrema-direita muito próximo ao Donald Trump. Enfim, o próprio presidente dos Estados Unidos gravou um vídeo falando sobre a vitória dele nas eleições. Enfim, alguns setores da esquerda mais ligados ao
ao lulismo aqui no Brasil, o Breno, disseram que essa derrota do candidato do Gustavo Petro, ela mostra como a estratégia de uma esquerda mais combativa, que dialoga com os interesses do povo, ela não é capaz de isolar a extrema-direita, como defende essa esquerda mais radical. Você considera esse resultado na Colômbia, isso de alguma forma evidencia a ineficácia da estratégia de uma postura mais combativa por parte da esquerda para ter sucesso eleitoral? Que isso reforça a lógica de conciliação que o presidente Lula aprofunda e defende aqui no Brasil? Como é que você coloca, como é que você observa essa derrota do Ivan Cepeda relacionado a esse discurso de uma esquerda mais combativa como o Gustavo Petro fazia na Colômbia? Olha, eu acho que a gente tem que ser cauteloso. Primeiro, porque ainda é necessário uma análise mais aprofundada das eleições colombianas. É necessário também que se consolide definitivamente o resultado, embora a perspectiva seja realmente, por uma pequeníssima margem, a derrota de Ivan Cepeda. Ele teve 1 milhão de votos a mais do que teve Gustavo Petro. Agora, política não é uma abstração idealista, né? A política, ela parte dos fatos, da materialidade. Então, é evidente que se Ivan Cepeda perde e lá na frente Lula ganha, você tem que fazer esse debate. Afinal de contas, qual era a melhor tática? Sendo que o objetivo de ambos era derrotar a direita. Né? O objetivo eleitoral de ambos era derrotar a direita. Você pode chegar a várias conclusões. Você pode chegar à conclusão de que a tática de Petro era boa para a Colômbia, mas não para o Brasil, ou que a tática do Lula era boa para o Brasil e não para a Colômbia. Você pode chegar à conclusão de que a tática do Lula, no caso de uma vitória do presidente Lula em outubro, ela era mais correta que a de Petro. Você pode chegar à conclusão, e só não poderá chegar à conclusão, e é isso que deixa algumas pessoas chateadas, só não poderá chegar a uma conclusão de que a tática de Petro era certa e a de Lula era errada. Se o objetivo era vencer as eleições. Você pode ter outras possibilidades. Repito, a tática de ambos estarem certas para as circunstâncias dos seus países, ou da tática de Lula ser certa tanto para o Brasil quanto para a Colômbia. O que a vida, nesse momento, mostrou nos obriga a ser mais cuidadosos, e eu sou um defensor da tática Petro, é a ideia de que a tática Petro ela é infalível. Ela não é infalível para o objetivo de ganhar eleições. Tá? Então, a gente tem que ter um maior grau de questionamento, de análise da situação. Agora, eu não me precipitaria a isso. Eu acho que nós devemos evitar os argumentos contrafactuais, porque nós poderíamos, de toda maneira, dizer assim, será que não foi por causa da tática Petro que Cepeda quase ganhou as eleições? Será que se a tática que Petro tivesse aplicado na Colômbia fosse a tática de Lula, essa tática não levaria a uma derrota ainda pior? Uhum. Então, eu não invalidaria a tática Petro a partir do resultado eleitoral. Agora, a questão é que o que o resultado na Colômbia deve nos levar a refletir é que a ideia de que é uma tática sem riscos, ou que é uma tática destinada à vitória, ou que é uma tática para exportação, que pode ser aplicada em qualquer lugar e vai dar certo, isso a gente tem que ter um pensamento mais crítico. O resultado da vida é sempre mais cinza do que os nossos desejos, né? Então, é apenas isso. Agora, eu não invalido a tática Petro a partir do resultado eleitoral. Tá certo. Breno Altman, quero agradecer aqui a tua presença, muito obrigado por você estar aqui conosco. Daqui a pouquinho você vai estar ao vivo lá no Ópera Mundi, vai entrevistar quem hoje lá no 20 Minutos, ô Breno? Moisés Celerges, que é presidente do Sindicato Metalúrgico de São Bernardo do Campo, agora às 11 horas. A partir das 11 da manhã, então, pessoal aqui que está acompanhando, cola lá no canal do Breno Altman, no Ópera Mundi, para acompanhar essa entrevista. Aliás, quero parabenizar aqui, viu, Breno? Você com conteúdos de cada vez mais qualidade lá no seu canal. O Tom também está atuando muito bem como entrevistador lá no Ópera Mundi, nos papos que ele bate contigo. Quero te parabenizar e saudar sempre a tua presença aqui no Faixa Livre. Parabéns e obrigado, viu, Breno? Muito obrigado, Anderson. Um grande abraço. Conte sempre comigo. Pessoal, um grande abraço para toda a audiência. Tchau, tchau. Até a próxima. Conversamos aqui com o Breno Altman. Breno Altman é jornalista, apresentador
no canal Ópera Mundi, trazendo aqui o diálogo dele a respeito dos temas importantes do Brasil e do mundo, enfim, sempre um bom papo aqui que eu bato com o Breno Altman no nosso Faixa Livre.